Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus te abençoe. Mais uma manhã gloriosa na presença do Senhor. Que Deus venha falar poderosamente ao seu coração. Eita, nós, hein? Mais uma manhã que Ele nos dá, que podemos abrir os nossos olhos para enxergarmos o sol, ouvir com os nossos ouvidos o cântaro dos pássaros. Isso é bom, isso é maravilhoso. Hoje a reflexão está em Provérbios 22:6. Provérbios 22:6 vai falar sobre que os pais precisam ensinar os seus filhos no caminho que deve andar. Pais, ensina o seu filho no caminho que deve andar, porque quando ele for velho, não desviará do caminho ensinado. Então nós, olhando para esse texto e entendendo que esse caminho precisa ser um caminho de bem, um caminho que leva a um progresso, que leva a uma vida ativa, uma vida centrada, centralizada, uma vida de crescimento educacional, profissional, ético. Então nós devemos ensinar nosso filho no caminho da verdade. Ensina o seu filho no caminho que deve andar, nos ensinando uma lição primordial, geracional. Quando nós ensinamos nossos filhos o caminho da verdade, da sinceridade, da igualdade, da equidade, do domínio, da visão, do trabalho, nós ensinamos o caminho da verdade, ensinamos o caminho que modela essa criança a trilhar seguramente para o futuro. Então é preciso que nós ensinamos os nossos filhos no bom caminho, não apenas ensina o seu filho no caminho que deve andar. Talvez o caminho que você está andando é um caminho ruim, é um caminho que vai para as baladas, é um caminho que vai para lugares que não se deve levar o filho. Mas o texto diz: ensina o seu filho no caminho que se deve andar. O que nós achamos que é o caminho que se deve andar? Talvez a sua ótica ou a sua visão, o caminho que se deve andar é o caminho que você trilha. Se o caminho que você trilha é um caminho de ética, de seguridade, de paz, um caminho de esforço, de trabalho, de dignidade, de equidade, de moral, esse caminho é bom. Senão, nós precisamos trilhar o caminho correto para termos bons exemplos para os nossos filhos. Apóstolo Paulo, ele vai dizer em Efésios capítulo 6 que nós devemos ensinar os nossos filhos e os nossos filhos honrar aos pais. Diz assim: filhinhos, honrem teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso nos inspira a honra dos nossos filhos. Quando ensinamos nossos filhos no caminho que devem andar, esses filhos nos honrarão. Nós não precisamos pedir honra aos nossos filhos quando nós ensinamos o caminho que deve andar. O caminho correto, de verdade, de equidade, de moral, de ética, os nossos filhos vão nos responder com honra, nos honrando em tudo aquilo quanto iremos fazer ou quanto eles irão fazer. Então é necessário que nós ensinamos o bom caminho aos nossos filhos e os nossos filhos vão nos responder, vão ser recíproco com honra aos pais. Então ensinar o filho o bom caminho é o caminho do sucesso, é o caminho da igreja, é o caminho do bom estudo, é o caminho do bom trabalho, é o caminho do respeito, é o caminho de honra. Então, ensinamos os nossos filhos o caminho que deve andar, porque quando ele for velho, ele vai nos responder no bom caminho, com respeito e amor e verdade. Quer ter filhos bons? Ensina o bom caminho. Que Deus venha te abençoar ricamente com essa palavra. Eu peço a você, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva nesse canal para nos ajudar a chegar mais longe.
Deus te abençoe e até o próximo vídeo.